Saudações, pessoal! Hoje eu vim fazer uma breve explanação cientificamente fundamentada de por que os locais para a prática de atividade física devem ser considerados atividades essenciais. Inicialmente, eu gostaria de me apresentar. Meu nome é Paulo Gentil, eu sou professor de Educação Física, eu tenho 2 pós-graduações, uma em Fisiologia do Exercício e uma em Musculação e Treinamento de Força, mestrado em Atividade Física e Saúde e doutorado em Ciências da Saúde. Eu sou professor e pesquisador na Universidade Federal de Goiás e conto com mais de 140 artigos científicos publicados, sendo considerado um dos maiores especialistas do mundo em treinamento resistido pela Expertscape e também sou um dos membros fundadores da Strength and Conditioning Society. Feita a apresentação, começamos com algumas informações importantes. Atualmente, as doenças cardiovasculares são a principal causa de morte do nosso país. E, dentre os fatores associados a ela, estão a hipertensão e as dislipidemias, que juntas afetam uma grande parte da nossa população. Nesse sentido, sabemos que pessoas que praticam exercício têm um risco 33% menor de morrer por doença cardiovascular. Além disso, há evidências que o exercício produza reduções na pressão arterial similares a alguns medicamentos. Tanto que a própria Sociedade Brasileira de Hipertensão recomenda que as mudanças comportamentais sejam usadas preferencialmente mesmo antes dos remédios. Sobre as dislipidemias, pessoas ativas chegam a ter risco 40% menor e uma redução de 44% no risco de desenvolver um quadro aterogênico. A segunda causa de morte por doenças não transmissíveis do nosso país é o câncer. Nesse caso, as evidências mostram que o risco de morrer de câncer chega a ser 50% menor em pessoas fisicamente ativas quando comparadas às inativas. Mesmo entre as pessoas que passaram pela doença, a prática de musculação pode reduzir a chance de morte em 33%. Sem contar que, em pessoas sob tratamento, além do aumento da qualidade e expectativa de vida, a prática de exercício promove reduções nos custos de hospitalização que chegam a mais de R$100 mil por paciente. Outro problema grave da nossa população é o diabetes, uma das principais causas de morte do mundo e incapacidade também, e que afeta grande parte da nossa população. Aqui cabe lembrar que o Brasil tem a 4ª maior quantidade de diabéticos do mundo e temos mais da metade da nossa população com problemas de glicemia. Novamente, o exercício é reconhecidamente eficaz no combate ao problema. A adesão ao estilo de vida saudável reduz em 78% o risco de desenvolver diabetes tipo 2, além de reduzir para menos da metade a taxa de mortalidade nos diabéticos. Outro ponto importante a se abordar é a questão dos idosos, que correspondem a mais de 10% da nossa população. Para eles, fazer atividade física pode ser literalmente a diferença entre a vida e a morte. Por exemplo, idosos com baixos níveis de força possuem uma chance de morrer que chega a ser 50% maior quando comparados aos mais fortes. Para esse grupo, a inatividade física pode ser realmente fatal, conforme mostra um estudo em que mais de 30% dos idosos frágeis faleceram 6 meses após a interrupção de um programa de exercício. E isso também tem aspectos não tangíveis, como os transtornos de humor. O Brasil é um dos países, aliás, o Brasil é o país com maiores níveis de ansiedade do mundo. Além disso, o suicídio é uma das principais causas de morte entre nossos jovens. Com relação à prevenção, o risco de desenvolver depressão aumenta de 20% a 30% em pessoas fisicamente inativas. Sobre o tratamento, os exercícios têm mostrado um efeito promissor comparável ao de alguns medicamentos. Por esses e por outros motivos, o exercício tem sido considerado uma verdadeira polipílula, que pode ser usada para prevenir e tratar simultaneamente dezenas de doenças. Além disso, com base nas evidências científicas, fica claro que privar pessoas de atividade física pode ter efeitos nefastos em sua saúde e em suas vidas, além de gerar um elevado ônus social e econômico com intervenções que serão necessárias posteriormente. Mesmo nesse momento delicado, em que o risco de contaminação é iminente, o exercício é importante, já que, se feito adequadamente, fortalece a imunidade e diminui o risco de adoecimento. As sessões de exercício elas funcionam como doses de vacina, que mantêm a imunidade fortalecida por um tempo. Assim, se repetidas periodicamente, levam ao menor risco de adoecimento, que chega a ser 50% menor quando comparado com pessoas
fisicamente inativas. Isso é importante inclusive nos idosos, como mostrado em um estudo no qual a taxa de adoecimento em idosos inativos foi 50%, enquanto nos com alta capacidade física foi de apenas 8%. Desse modo, a gente percebe que a inatividade pode gerar um elevado custo em gastos com saúde, perda de qualidade de vida e risco aumentado de morte. Com relação ao último, é importante destacar que a inatividade é considerada a principal causa de morte do mundo. Isso ocorre justamente porque ela atua diretamente por meio de fatores como os descritos acima, problemas cardiovasculares, câncer, diabetes. E para ser mais preciso, a estimativa é que individualmente a inatividade física seja responsável por quase 20% de todas as mortes do mundo. Isso leva a inatividade física a ser considerado o principal problema de saúde do século XXI. Então, diante do exposto, eu reforço o meu argumento de que os locais para a prática de atividade física devem ser considerados atividades essenciais. Locais como academias, centro de atividade física, estúdio e outros são locais importantes onde muitas pessoas realizam atividade física de maneira sistematizada e supervisionada. Dois aspectos importantes para a eficiência e para a segurança. O possível risco de contaminação ele pode ser controlado por meio de ações direcionadas, como controle de distanciamento, higienização e aglomeração de pessoas. E esses riscos controláveis são incomparavelmente inferiores ao risco de manter uma grande parte da população fisicamente inativa. Então entendam, pessoal, é importante direcionar as pessoas para fazer atividade física. E os melhores locais que a gente tem para isso são os locais específicos, como eu já falei antes, academias, ginásios, centros de prática de atividade física, estúdios e por aí vai. Então eu espero que essa mensagem chegue ao maior número de pessoas possíveis. Eu vou deixar esse texto inteiro com todas as referências bibliográficas no meu site e o link vai estar disponível para quem quiser baixar, ler e compartilhar. Então, vamos passar essa mensagem adiante.